Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está nos assistindo através das redes sociais da PX. Esse é o nosso podcast aqui da equipe de instrução da Academia PX. Estamos hoje aqui com nossos convidados Ana Paula, Juracy, Edmar, Maicon, falar um pouco aí das nossas experiências, vamos contar também um pouco aí sobre a nossa vivência no trecho. Tá, para quem não me conhece ainda, eu sou Altair Brandão, sou coordenador de instrução aqui da Academia PX e nosso papel por aqui é falar sobre segurança viária. Não só falar, mas também levar a informação até você também que queira aumentar aí as suas habilidades, aumentar também suas experiências, trazer também informações relevantes ao seu cotidiano, principalmente aí o amigo motorista que é a pessoa, né, é o motorista que está sempre aí na linha de frente nas estradas, e nós estamos aqui sempre para trazer conteúdos que agreguem cada dia mais aí para o seu dia a dia, para as suas atividades. Bom, dito isso, vamos iniciar então com a apresentação do grupo, começando aqui pelo nosso amigo Edmar, veio hoje e ontem de Porto Alegre, né? À vontade para se apresentar, falar um pouquinho de você. Então, eu me chamo Edmar Vieira, eu sou um dos Master Drivers aí da PX, sou responsável pela construção de conteúdos que chegam até o motorista aí nos formatos de vídeo, né? Eu já atuo, né, no transporte aí há cerca de 20 anos e nesse período adquiri aí um bom conhecimento de algumas técnicas que eu consigo aplicar e consigo também multiplicar isso dentro desses treinamentos. Aí assuntos são variados, direção defensiva, direção econômica, assuntos comportamentais, né? Ética do motorista profissional envolvida no trabalho deles, né? Então tudo isso dentro de conteúdos que chegam ao motorista posteriormente através dos vídeos que a Motorista PX produz, né? Legal, bacana. Juracy, à vontade. Eu sou o Juracy Enoch, eu tenho 57 anos. Comecei com transporte bem cedo, eu trabalhei como manobrista em empresa de ônibus, como motorista e finalmente parti para o caminhão e tive uma oportunidade em uma empresa muito grande na parte de instrutoria, de treinamento. Tínhamos lá uma escola de motorista carreteiro e o tempo foi fluindo e eu tive a oportunidade de conhecer a Motorista PX e também tive a oportunidade de fazer parte da Academia PX na parte de treinamento. Estou muito feliz e contribuindo para a melhoria do transporte no nosso país. Obrigado, Juracy. Maicon, tá contigo. Vamos lá. Bom, meu nome é Maicon, tenho 47 anos. Estou voltado a essa área de caminhões, transporte e logística aproximadamente uns 15 anos. Então, desde na parte de treinamentos de condutores de veículos de grande porte até veículos de pequeno porte. Tenho o caminhão como uma paixão desde os meus 13 anos, aí onde que naquele tempo a gente tinha uma dificuldade, mas aprendia de forma autodidata. E desde então eu nunca parei, sempre tive meu olhar voltado ao caminhão, ao transporte. Já atuei como supervisor de frota, supervisor de logística e hoje como Master Drive, que é um projeto pessoal meu. Estou satisfeitíssimo, exercendo o que eu gosto de fazer e trazendo a minha experiência também, aqui junto com os demais, para que a gente possa contribuir, como o Juracy também comentou, para um transporte eficiente, seguro e de qualidade, né? Boa, obrigado, Maicon. E por último, mas não menos importante, Ana Paula, a nossa nova contratada da Academia PX. Fala pra gente, Ana Paula, como é que foi essa... se apresenta, né? Fala um pouco aí da sua trajetória como motorista, como também instrutora pra gente. Então, eu me chamo Ana Paula, tenho 49 anos, trabalho com caminhão há mais de 10 anos. Com a Motorista PX, eu já tô há 5 anos e 3 meses. E nesse meio tempo, anteriormente eu trabalhei como manobrista, já trabalhei com implemento Sider, com baú, grade baixa, Nubtrem. E durante um trabalho meu, acabei conhecendo o Altair, num dos nossos clientes. E ele gostou da minha pessoa, começamos a conversar e hoje deu certo e estamos aqui para poder
instruir todos os motoristas, inclusive as mulheres. Legal, isso mesmo. A PX, né, não só a academia, mas a PX por um todo, ela valoriza o trabalho do motorista profissional e também, né, a classe por inteira, né? Então a gente fala também das oportunidades que às vezes as mulheres não têm, né? Na PX as mulheres têm oportunidade, têm incentivo, né? Tanto que a academia trouxe agora, recentemente, a Ana Paula para fazer parte do grupo, justamente para a gente poder incentivar outras mulheres, mostrar que, né, o transporte sim tem espaço para mulheres, para as mulheres que querem vivenciar isso, querem realizar um sonho muitas das vezes, né, de ser uma motorista, de viajar, conhecer lugares, e muitas das vezes falta a oportunidade. Então, a tua chegada, você é uma representante da classe feminina dentro da Academia PX, dentro da Motorista PX. Nesse contexto, Edmar, fala pra gente o que te marcou mais nesse tempo de motorista, ou até na instrução mesmo, né? Que já faz um bom tempo que você faz parte da instrução, é instrutor. Algum fato que te chamou a atenção ou que marcou essa tua trajetória? Conta pra gente. Então, eu acho que talvez a virada de chave, né? Do momento em que eu era motorista, onde eu passei a trabalhar com instrução, né? Quando a gente exerce a função de motorista, a gente está inserido naquele dia a dia, naquelas rotinas como motorista, e muita coisa passa às vezes despercebido. Coisas que são fundamentais para o motorista no dia a dia e que muitos sabem e fazem, mas às vezes a própria rotina faz com que aquilo passe despercebido. Alguns cuidados, né, algumas situações que envolvem riscos, de forma geral, né? E quando eu decidi, né, passar para o campo da instrução e eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, eu pude ver a importância, né, que todo esse conteúdo tem, né, para o dia a dia do motorista. Então a gente tem ali diversos assuntos, né, que permeiam essas rotinas, e quando a gente começa a estudar isso mais a fundo, eu que fui motorista, né, pude ver o quanto isso é importante, quanto essas didáticas, esses cuidados, seja lá a utilização de um EPI, seja questões envolvendo velocidade, questões envolvendo segurança, né, o quanto isso é importante no dia a dia do motorista, né, e o quanto isso faz falta quando não tem alguém lá, de fato, preparado para passar aquilo para ele, né? Então, eu acho que esse é o ponto mais importante, essa virada de chave, né, onde realmente essa informação toda que diz respeito, né, então ao dia a dia do motorista, o quanto isso aí foi importante, né, e o quanto isso é importante para eles, né? E acho que isso aí foi o que impactou mais para mim, né, esse reconhecimento por essa dinâmica, né, essa didática aí que é tão importante para eles, né? Com essa visão que tu tem, aqui na Academia PX, tu se sente realizado, exercendo o teu trabalho? A entrega sua está alinhada com o teu propósito? Sim, eu acredito que sim, tá? Porque hoje eu consigo compartilhar, né? Consigo potencializar e compartilhar as minhas experiências, tanto as experiências de campo vividas enquanto eu ainda era motorista, como as experiências baseadas nos estudos, né? Naquilo que eu busquei como desenvolvimento para mim, né? E que eu entendi que é importante para o motorista, né? Então eu entendo que sim, né? Hoje eu consigo fazer com que isso chegue para o motorista de uma forma talvez filtrada, da maneira como eu entendo que ele vai compreender, né? Haja visto que eu conheço a vivência, né? Então aquilo que é importante muitas vezes é falado de uma forma muito técnica, né? E a gente, por ter o conhecimento de causa, a gente consegue filtrar um pouco isso, né? Ou seja, é o falar a linguagem do motorista, né? Então eu acho que sim, eu acredito que sim, que hoje eu consigo atingir esse objetivo. Feliz em saber disso, né? É o nosso propósito também, né? Que a equipe inteira esteja engajada, motivada e feliz, acima de tudo, porque senão a gente também não consegue cumprir com o nosso propósito. A gente não trabalhar realmente alinhado com as nossas expectativas, tanto pessoais como também profissionais, a máquina não gira, não funciona. Jura, fala pra gente, como é que é a tua rotina no dia a dia de um Master Driver da Academia PX? O que é o teu trabalho de fato? Conta pro pessoal pra gente. A rotina do Master Drive da PX é uma rotina bem interessante
e bem trabalhosa também, porque nós saímos dos nossos domicílios e vamos visitar esses clientes para gravar os conteúdos que são necessários para a melhoria da chegada do motorista PX, para que ele entenda o que o aguarda naquela transportadora, quais são as missões, visões, valores da empresa, o que ela espera desse motorista, tanto na parte de condução como na parte de comportamento. Então, esse motorista ele chega lá sabendo o que o aguarda. E a função do Master Drive é gravar esse conteúdo em loco, na empresa, entendendo ainda melhor essa operação e trazendo transparência, tanto para o transportador quanto para o condutor. E o que eu acho mais importante em tudo isso, tenho certeza, o que é mais importante é que esse vídeo, ou esses vídeos, esse onboard, essa integração, ela vai fazer com que o motorista se sinta acolhido. E ele vai fazer o curso, será certificado e não haverá dúvidas que ele foi devidamente orientado em todos os segmentos. Condução econômica, condução defensiva, a parte de segurança viária. E é importantíssimo o motorista assistir, o transportador visualizar o conteúdo, validar, para que nós estejamos Dá aquele feedback todos, pra gente, exato, né? Dá um feedback falando, olha, é isso aqui, não preciso que melhore isso dessa operação ou dessa operação, para que o motorista se sinta seguro e nós, sociedade como um todo, entendamos que aqueles profissionais que representam a PX e representam o transportador e também o embarcador estão devidamente treinados e capacitados para dirigir com segurança e, como nós falamos, sair do seu domicílio, o condutor, atender aquela operação e retornar com segurança. E se permite, né, Juraci, o que mais é interessante é que nós não estamos mais dirigindo efetivamente um caminhão, mas estamos na estrada tanto quanto eles. Então a gente passa muitas das vezes semana todinha fora, de segunda a sexta, trabalhando, desenvolvendo esses materiais, as mesmas condições. Chuva, trânsito pesado. Sol. Só não estamos mais dirigindo e batendo carga, como eu já fiz. E outro ponto muito importante que nós, como Master Drives também, a gente está também pronto para trazer palestras técnicas, visitas relacionadas ao cliente, para desenvolver qualquer tipo de anomalia ou situações que venham a ter intercorrências junto dos nossos clientes. Desafios, né? São os desafios das estradas. Exato, e como o Michael falou, a academia hoje, ela oferece tudo isso para o transportador e para o motorista, para que a gente traga o quê? Sucesso, salvando vidas, inclusive, como o Michael colocou muito bem, parabéns Michael, o quê? A nossa própria segurança nas estradas. Para você, quais os principais cursos hoje da academia que você acha, entende como maior relevância ou maior importância, né, para o motorista lá na estrada? Porque nós temos, só para que o público também possa entender, nós temos não só os onboards, nós temos cursos também de nivelamento, né, aperfeiçoamento, que são condição econômica, Direção subida, descida de serra, Fotogramas. A parte de gestão financeira, para que o motorista consiga também se programar. Quando eu tenho dívidas, a minha cabeça não está na condução, está na minha preocupação. Isso interfere bastante. Nós temos também curso de descida de serra, que é extremamente importante. O número de sinistro, para quem não tem esse conhecimento, é grande e muito perigoso para todos que estão. Na verdade, Altair, né, nós temos muitos cursos, temos parte de mecânica, então todos os cursos que estão dentro do catálogo da Academia PX, na minha visão, são importantíssimos para todos os motoristas. Muito bom. E vale lembrar que não é apenas para o motorista PX, né? O motorista PX tem sim, né, alguns cursos ali exclusivos na plataforma, mas para quem também não é ainda motorista PX, deseja adquirir os cursos, temos também à disposição do público geral, tá bom? Cursos ali realmente que fala a linguagem do motorista, fala a linguagem das estradas, né? Que não é só teoria,
é a prática de todos nós aqui que já vivenciamos lá no trecho, é a experiência, a expertise de toda uma equipe que vai lá no campo buscar informação em tempo real, atualidades, para desenvolver cursos que realmente, volto a dizer, que traga relevância para você que está aí no trecho. E trecho esse desafiador, cada dia mais, né? Todo dia a gente vê, assiste reportagens de coisas acontecendo, coisas essas que deixam a gente às vezes um pouco triste também, né, com a situação do transporte brasileiro, né? E aí que vem, eu acho que um trabalho conjunto de todos nós, fazermos nossa parte, seja nós como multiplicadores, seja nós como motoristas, né, fazer nossa parte de também se precaver, trabalhar com segurança e desenvolver ações que contribuam para um trânsito mais saudável, principalmente nessas épocas de final de ano, festas e assim por diante. Eu vou direcionar aqui a palavra, vou jogar aqui para o Michael, por gentileza, Michael. Na sua opinião, né, falando aqui sobre os desafios das estradas, né, na sua opinião, hoje em dia, a gente tem muita coisa mudando, né, o trânsito, ele aumenta dia após dia, né, a circulação, pessoas inexperientes pegando a direção. Para você, qual seria o maior desafio hoje de quem vive na estrada? O maior de todos, na sua opinião? Então vamos lá, você que quer iniciar no transporte, que tem aquela paixão pelo veículo, pelo caminhão igual nós temos, é muito importante você também saber as dificuldades que existem. Não estamos aqui para desencorajar ninguém, mas temos que ser realistas. E hoje você sabe que tudo na estrada custa. Você vai pagar para tomar banho, às vezes você vai pagar para se alimentar, isso vai ser óbvio, a alimentação vai ter custo, e você vai dormir num pátio de posto dentro de um caminhão, tendo dificuldades muitas vezes para dormir devido a barulhos, em pátio de posto, que não é fácil, pessoal que não tem respeito, que fazem algazarra, essas são umas das dificuldades. Mas em contrapartida é uma profissão muito gratificante, porque você vai conhecer diversos lugares, diversas culturas, principalmente quando você vai desprender longas distâncias, então você vai também conhecer diferenças de cultura, diferenças de lugares, vai tirar do seu trabalho um grande proveito, porque você vai conhecer lugares, não podemos negar isso, e é gratificante. Você está na estrada, você tem tempo para oxigenar sua cabeça, dirigir com segurança e tranquilidade. Mas o Juraci falou há pouco ali, muita atenção. Se você não estiver mentalmente bem para embarcar num caminhão, não faça. Bote sua cabeça em dia e dirija com segurança, porque assim, uma cabeça que está fora do contexto da estrada, o risco de acidente é iminente, tá? Vai acontecer. Então, procure estar centralizado, concentrado, realmente ver o que é isso. Eu quero trabalhar com caminhão, eu quero dirigir. Aí você embarca e aí é só sucesso. Mas tem que gostar. Em detalhe, né, não é só antes, né, em querer ser um motorista, mas sim também para quem já vive isso no dia a dia. Nem sempre vamos estar bem para conduzir um caminhão, né? Nem todas as noites você vai ter uma noite de sono de qualidade. Sendo você motorista ou não, nem sempre a gente vai conseguir descansar uma noite inteira e tirar o melhor proveito daquele sono possível. E aí que temos que estar atento, alerta, respeitar os limites também do nosso corpo e levantar a bandeira quando necessário, né, para evitar sinistros e acidentes. Gilmar, o que você queria ter ouvido lá no começo, que talvez seja uma experiência até, talvez nem tão boa assim, que poderia ter contribuído com a mudança na tua cultura, aliás, no teu modo de pensar? Então, eu tive bons instrutores no início, tá? Quando eu comecei na profissão, quando eu comecei a enfrentar o trecho mesmo de verdade, tá? Mas o Juraci tocou num assunto que inclusive é um dos materiais de treinamento que a academia possui, que é a questão do controle, do cuidado financeiro, né? Eu entendo que isso é de extrema importância, de extrema valia, né? O transporte hoje para o motorista, apesar de que viagens longas, né, acabam trazendo custo alto para o motorista devido às necessidades que ele tem ao longo da viagem, é muito importante que ele tenha o entendimento, né, de que a questão financeira ela é um dos pilares, né, que prendem ele na função. Porque ainda é possível ter um bom faturamento com o trabalho como motorista hoje na estrada. Ainda que hajam algumas dificuldades, a gente reconhece elas, né?
Mas é possível, sim, ter essa questão financeira bem controlada, desde que haja, de fato, ali um cuidado com isso, né? E eu acho que talvez isso tenha faltado no início, né, da minha carreira como motorista, né? Um pouco mais de controle financeiro, né? Então são questão de oportunidades, né? Quando a gente tem uma boa oportunidade para desenvolver alguma questão como essa, por exemplo, né? É interessante a gente aproveitar, né? Então talvez tenha faltado um pouco mais desse senso, né? De saber tomar um pouquinho mais de cuidado, não que houvesse, né, descontrole, né? Mas às vezes é algo que chega, às vezes é uma condição que não se tinha antes, que ela começa a chegar, e aí se a gente não sabe como lidar com isso, a gente acaba tendo ali alguns problemas, né? Então eu acho que talvez se tivesse tido um pouquinho mais de atenção, escutado um pouquinho mais quem já tinha mais experiência, né? Essa questão, eu poderia ter um pouco mais de domínio sobre isso, né? Mas ainda assim vejo que o meu saldo foi positivo, mas talvez as coisas pudessem ter tomado um rumo um pouquinho diferente lá no início, né? Bacana, tem que ter a gestão, né? Conhecimento a mais, né? Até porque é caro, tudo é caro. Tudo que você vai consumir na estrada, desde um banho, né, um almoço, uma janta, que você vai comprar sai caro. Tem roupa para lavar e assim por diante. E realmente é um desafio que o motorista hoje encontra na estrada. Se não souber fazer a gestão, tudo que ganha gasta. Tudo que embolsa também vai embora. E Ana Paula, você, a nossa master feminina, quais são os desafios principais? Se para nós homens, né, já é difícil, imagina para a mulher lá na estrada, né? A gente já trabalhei também como motorista, já estive em locais que mulheres estavam para fazer carga, descarga. A gente sabe de situações, né? Mas nada melhor do que ouvir de você mesmo. Quais são os desafios que as mulheres encontram e vão continuar encontrando? Então, nós mulheres que estamos hoje na estrada ou aquelas que vão entrar, no meu ponto de vista, o principal desafio é suporte. E isso eu digo suporte em geral, tanto em postos de gasolina como banho, locais mais privativos para utilização nossa, como também em clientes. Eu tive experiência de ir em clientes, eu fui uma época carregar num cliente, não tinha banheiro feminino, não tinha suporte para mulher. Aí passado 3 anos eu retornei no mesmo cliente para carregar novamente e ainda assim eles não tinham embarcadores e ainda não tinham adequada estrutura para motorista feminina. Então isso para mim foi o principal na estrada. A minha maior dificuldade é esse suporte mesmo para utilização de banho ou mesmo o banheiro em si. E às vezes pode parecer até um desrespeito, né? Porque internamente existem os banheiros femininos para as mulheres que trabalham na empresa, né? Agora alguém que chega de fora não tem. Exatamente. E mesmo a gente sendo nós, né? Sendo em menor quantidade, mesmo assim você precisa utilizar um banheiro em alguns lugares que não possui. Você vai pedir e o pessoal não te olha com aquela maneira, com aquele olhar que vamos ali, vou te facilitar a vida. Não, já te olha meio assim, daí acaba te levando lá meio que, poxa, eu vou levar, né, porque precisa, mas não com aquela boa vontade. Claro que isso são bem pouquíssimos lugares que eu passei. Mas tem mulheres que eu acredito que já passaram por muito mais do que isso. E passam, né? E ainda passam e vão passar. Porque ainda não temos uma estrutura para atender a motorista feminina. E me diz uma coisa, o preconceito ainda existe? Muito, muito. Eu sempre dou risada porque eu já cheguei em vários clientes e me apresentei como motorista. Geralmente olham assim, você é a motorista? Ou então, cadê o seu esposo? Que está dirigindo, ou então fala assim, mas você viaja sozinha? São perguntas bem comuns. Mas a profissão faz com que a gente tire isso de letra. Eu amo. A estrada é maravilhosa, eu amo, então para mim isso é só um detalhe. A estrada é mágica e quem provou essa magia não consegue sair, né? Exatamente, é viciante. É viciante. Você tá na estrada, é viciante. É muito bom. É mais difícil você ficar em casa. Fica agoniado em casa, né? É verdade, é verdade. Em casa trabalha mais. Oi?
Ah, em Em casa, casa trabalha Em mais. casa trabalha mais, né? Bem mais. Pô, mulher antes tá de folga e também fazer isso. É isso. Legal, Ana. É o desafio, né, da mulher hoje que vive nas estradas, que dirige caminhões pelo Brasil. Infelizmente, é um cenário que nós gostaríamos que não existisse, mas é o que acontece. Nossa luta também é para incentivar o público feminino, como eu disse, a vir ser PX, ser uma motorista, mas também a gente poder conscientizar as empresas a ter também os seus locais indicados, ideais para mulheres, né? E também para que também haja um respeito coletivo entre as pessoas, para que a gente tenha, né, um transporte aí com mais mulheres e também que elas possam exercer suas atividades com segurança, dignidade e respeito mútuo sempre. Gente, estrada, realmente ela, como o Mike falou, como é que tu disse, a estrada é mágica? A estrada é mágica, quem prova essa magia não consegue sair. Fica prisioneiro para sempre, né? Frase Frase de para-choque. Frase de para-choque. E nesse contexto, né, ela acaba, realmente, a gente fica na estrada muito tempo. E ela vicia. E costumo dizer que a gente aqui no escritório, se passar uma semana, a gente vê os dias passar. Na estrada, não. Passa muito rápido. Um dia é assim, ó. 2 dias, uma semana passa muito rápido. Quando você já se deu conta, passou-se 15 dias, né? E você está fazendo uma viagem. Para a gente que está lá na estrada, passou rápido. Mas para quem fica, a família, é lento, né? A saudade que os filhos têm de seus pais, que estão na estrada, esposas, né? Maridos também, que deixam que as suas esposas saiam para viajar e eles ficam cuidando da família. E a importância dos dois lados, tanto para quem está lá na estrada e para quem também está em casa. Se o casal, né, para quem é casado, tem família, conciliar as duas coisas, realmente tem que ser casais muito fortes. Tem que ter uma união e entender também, né, que quem está fora de casa é a pessoa mais vulnerável, eu acredito. Não sei se vocês concordam com isso. Né? Quem está em casa dorme todos os dias no seu leito, na sua cama, no seu conforto, se alimenta nas horas corretas. Quem está fora não tem isso. Se alimenta quando dá, dorme a hora que dá e enfrenta outras adversidades, situações difíceis. Por isso que quem está em casa tem que ter a cabeça no lugar e também apoiar o profissional que está lá em campo para que ele exerça sua atividade, seu serviço sempre com dignidade e também segurança. E pensando nesse aspecto, né, a saudade, ficar longe de casa, Ana Paula, o que você fazia para minimizar esse impacto? Ficar longe da sua família, dos seus filhos? Qual era o teu canal de comunicação, sei lá, que você utilizava para matar a saudade, para se manter conectado com eles? Hoje temos as redes sociais, WhatsApp, chamada de vídeo, é o que a gente faz, né? É o que tem... Procura sempre parar para pernoite ou para descanso em um local que tenha rede de Wi-Fi ou então que o teu telefone funcione, para que você possa entrar em contato com a família, com os filhos, né? Por chamada de vídeo ou por mensagem, o que a gente conseguir fazer para poder não tentar minimizar, né? Quanto menos sentir essas saudades na estrada é melhor. Mas não tem como não sentir. Sim. Evitável, né? Mas dá pra minimizar. Dá. Hoje em dia, graças a Deus, manter-se antigamente era mais conectado. difícil, hoje em dia já Muito é mais bom. fácil. No intervalo e outro, né? Mandar uma mensagem, tá passando a situação, olha, já cheguei, tô tranquilo. É muito importante, até volta aquela questão, né? Quem quer começar e às vezes não tem um apoio, mas com a facilidade de informações hoje, olha, cheguei na cidade de destino, já estou aqui, pode ficar tranquilo. Porque lá, a gente sempre fala, né? Nós temos nossos DSS que falam sobre a segurança. E de novo, se a cabeça não tá boa, você não tá bem. Se você tem problema, sai de casa com um problema familiar, você vai até dirigir, mas a cabeça não vai estar no trânsito, vai estar lá em casa. E aí, para você minimizar isso, né, e não ter tantos problemas, acho que de tempo em tempo, olha, estou passando por lugar, deu uma paradinha, o trânsito parou, se possível, se permitido ali, manda uma mensagem para o teu familiar, para teu filho, para tua namorada, enfim, quem quer estar te esperando em casa. Que de novo nós fazemos, né? Hoje é fácil. Hoje é fácil. E é muito importante isso, que também te dá uma calma na estrada. Eu cansei de fazer isso. Eu cheguei, viajei de madrugada, já cheguei no destino. Manda uma mensagem.
Deixa a pessoa também mais Deixa a pessoa calma, né? tranquila em casa. Tranquilo. Deixa a pessoa tranquila em casa. Antigamente praticamente se cruzava 1, 2 estados inteiros até chegar no posto que ia abastecer, porque lá tu conseguia fazer uma ligação para uma ligação. Verdade. Então hoje em dia não se enfrenta mais isso, né? Sim. Ia na cabine, né? Ia na cabininha quando era viagem Telefone internacional ou o telefone público, ligava pra casa, mas hoje a gente tem a tecnologia que facilita muito pra gente. Hoje nós temos a facilidade de comunicação. É verdade. E mesmo assim, tem alguns ainda que dificultam essa comunicação. E aí vai uma dica importante para o próprio motorista, né? Ele deve estar em constante comunicação com a família, até mesmo para que essa saudade diminua, ele se sinta acolhido pela família e a esposa também tenha condições psicológicas de cuidar do restante da casa, dos filhos. Porque eu não sei aonde meu marido ou aonde a minha mulher está, sendo a mulher também motorista, como nós temos o caso da Ana aqui, que trabalhou só na PX, na plataforma há mais de 5 anos. Então, é uma troca mútua e importantíssima. Saber aonde estar, saber como está, para que a viagem flua com mais tranquilidade e com mais segurança. Boa. É isso aí. Muito bem. Eu acho que são dicas valiosas, né? Que às vezes essa informação ou as pessoas acabam caindo na rotina e esquecendo de pontos importantes que devem ser agregados no dia a dia, na sua rotina pessoal. Colocar isso como uma das prioridades. Vai percebendo que com o passar do tempo, dos dias, também vai ficando mais tranquilo a rodagem. Mais leve, né? Exato, E- mais leve. Perfeito. E que conselho, Juraci, você dá para quem passa bastante tempo na estrada? Estamos falando sobre esse assunto, mas que conselho você daria como fechamento aqui desse assunto para quem está há muito tempo na estrada? Hoje, o motorista que está lá, sei lá, 3.000 quilômetros longe de casa, há mais de 15 dias, qual o conselho para esse cara? O conselho é a comunicação, como nós falamos, é o cuidado com a sua saúde, uma alimentação saudável, se hidratar, né? É muito importante. E lembrar, ele já chegou ao destino, e já está no seu cliente fazendo a descarga dessa mercadoria. Então, retornar para casa com segurança, respeitar os limites de velocidade, usar a tecnologia do seu caminhão ao seu favor e lembrando que aonde ele mora, que não é o caminhão, ele tem uma casa, ele tem uma família esperando. Ele chegar lá com segurança. Não adianta acelerar em excesso, porque ele vai correr riscos desnecessários. E ele vai chegar na casa dele com segurança e com a certeza que ele vai chegar, vai matar a saudade com qualidade. Porque não adianta eu estar num lugar, na minha casa ou no meu trabalho, doente. Na minha casa ou no meu trabalho com a cabeça em outro lugar. Eu tenho que viver aquele momento que ele é único. O tempo passa, os momentos especiais são cada vez mais raros devido aos nossos compromissos. Mas é muito importante ele viver intensamente cada momento, principalmente com a família, que é o legado que ele vai deixar. Bom, profundo, né? Foi realmente foi E é real. uma palavra muito real. Não, Sábias, né? Sábias Justo. palavras, né? justo. Sentir a emoção verdadeira realmente ali nas palavras E que... existe um ponto nesse contexto que o Juraci fala, que é o fato do motorista colocar a importância que a função dele tem, né? Ou seja, ele exercer a função dele como motorista na íntegra, né? Respeitando tudo aquilo que a gente sabe, que o Juraci comentou, tudo aquilo que a gente sabe que é do dia a dia do motorista, né? Então são essas questões de a responsabilidade com o trabalho, responsabilidade com com o cumprimento legal ali da legislação de trânsito, respeitar os seus limites, atentar para os descansos, né, que ele precisa ter hoje em dia. É a lei do motorista, né? Durante a jornada de trabalho dele, tudo isso traz qualidade de vida, né? A gente sabe que a estrada, ela cobra, né? E é justamente isso que a gente está colocando na mesa aqui. A distância de casa, a saudade de familiares, os riscos, né, a exposição, a insegurança.
Tudo isso a estrada nos cobrou em algum momento e continua cobrando do motorista que hoje está inserido naquele contexto, né? Mas quando o camarada consegue entender a importância que isso tudo tem no contexto da profissão dele, né, ele acaba gerando essa qualidade de vida que ele precisa, tanto no dia a dia do trabalho dele, como nos momentos, né, em que ele está junto lá com a família dele, né? Então isso é muito importante, né? Perfeito. Boa. Lembrando que bom fechamento. não precisa ser perfeito, né? Não precisa, somos humanos, mas que tente fazer da melhor forma possível. A questão de alimentação, tente procurar o melhor, o que puder dentro do que tem, o melhor. Sim. Vai descansar? Tenta descansar de maneira que seja mais tranquilo. E eu costumo dizer até, inclusive, que eu falo sempre, geralmente quando eu vou dar treinamentos presenciais, eu costumo sempre fechar com uma palavra mais motivadora para o motorista. E uma das palavras ou da visão que eu tento passar nessas mensagens finais é que o único promotor da valorização da tua profissão é você mesmo. Quem vai valorizar o seu serviço, a sua saúde, a sua segurança, a sua dignidade que você tem, a importância que você exerce numa atividade como motorista profissional, atividade essa, inclusive, que movimenta o Brasil, que você sabe realmente a sua importância. Não espere que a transportadora vá dar esse valor, não espere que o embarcador, não espere que a sociedade dê esse valor a você, mas sim você tem que se dar esse valor, reconhecer a valorização do teu trabalho, e você só consegue isso quando você leva a sério, de fato, tudo que você faz. Priorizando, mais uma vez, como todos aqui falaram, seu descanso, priorizando a sua alimentação, priorizando a sua família, os seus valores. Quais são os seus valores? O que você tem como valor para a sua vida profissional e pessoal? O que você vê, identifica que você possui na sua vida como algo que valoriza? Quando você identifica isso, tem essa visão, você coloca crédito sobre isso e tudo em volta se torna mais leve. Quem falou leve aqui já hoje? Se torna mais leve. E isso acaba... isso é uma coisa que não tem preço. Você consegue galgar coisas novas, consegue estar mais presente, como o Juraci também finalizou ali, chegar em casa com alegria, com um sorriso no rosto, porque tu sabe o que tu fez lá na estrada. Sabe do trabalho, sabe da responsabilidade que você teve, da condução segura que você proporcionou para o trânsito. Você é um profissional acima da média. Se me permite, Altair, algo que é importante, quando você faz o seu trabalho de forma adequada, da forma correta, né, você deixa o caminhão na transportadora, no embarcador, que seja, onde você deixar esse caminhão para você retornar para sua casa, né? Quando você chega, você recebe um sorriso da esposa, dos filhos do esposo, enfim, do companheiro, da companheira que você ali deixou, e você não vai ficar pensando no que você deixou para trás. Você não vai ficar pensando, nossa, mas é aquele semáforo, será que ele estava amarelo, será que ele estava vermelho, aquele radar, como que eu passei? Você literalmente vai poder virar a chave. Você vai deixar a tua função de motorista por alguns dias na sua casa, vai ficar na transportadora, e na sua casa você vai estar focado somente na família, porque você fez o seu melhor na estrada, consciência tranquila. Então, é fundamental você fazer o melhor sempre com aquilo que você tem e chegar na sua casa, e quando for o inverso, você sair da sua casa para você ir para a estrada, você também deixar todos já com saudade do seu retorno. Acho que isso é o mais importante. Muito bom, e para que o motorista consiga fazer tudo isso, para que ele consiga sempre ir e vir, valorizar tudo que a gente falou aqui sobre esses temas, ele também não pode parar no tempo, não pode cair na rotina, tem que investir na sua saúde e também em suas qualificações. E aí entra o nosso trabalho como instrução, como Academia PX, né, de estar sempre buscando atualizações, como eu falei lá no início do nosso podcast aqui. Qual a diferença, na sua opinião, Ana Paula, para quem busca capacitação e para quem fica parado no tempo? Eu faço essa pergunta porque nós vemos hoje também o outro lado da moeda. Tem pessoas que querem
querem trabalhar num transporte específico, querem talvez mudar a carta, mas esquece da qualificação. Na sua opinião, o que a qualificação mudou para você ou o que pode mudar para as pessoas? A qualificação é fato que ela, a partir do momento que você busca um curso específico, algo mais amplo, ela vai te abrir o horizonte, ela vai te mostrar como é aquilo realmente. Por exemplo, eu quero trabalhar com uma carreta Sider, nunca vi. Hoje na plataforma nós temos um curso específico sobre Sider. Operações, né? Operações com Sider. Você vai entrar lá sendo motorista PX ou não, você consegue acessar o curso e você vai ver como funciona. Tem apareceu lá um contrato próximo da minha casa que trabalha com Sider. Opa, já tem o curso ali, eu olhei, já sei como é que funciona. Já sai na frente. Já saio na frente de quem não tem conhecimento. Então a qualificação ela é importante. Nossa, não tem nem o que dizer, é super importante. A pessoa que fica parada, ela perde. Ela vai perder de estar competindo com os outros que estão qualificados. E o que é legal, Ana, é assim, você falou, vai te abrir mercados, vai abrir mercados, a qualificação, você está pronto, capacitado. E além do mais, aquele conhecimento, ele vai te dar uma ampla visão no sentido assim, eu assumi uma empresa, vou assumir um contrato, ou tem uma vaga perto da minha casa, como tu falou, e lá aquela determinada empresa só tem Sider. E a pessoa vai perguntar, tu já trabalhou com Sider? Não, mas eu assisti um treinamento. Exatamente. Eu assisti um treinamento lá na plataforma da PX, ou eu tenho uma noção, vai te dar. E vínhamos conversando, né, Juraci? Uma proposta de trabalho, a sinceridade é tudo. Então não esconda do gestor, do responsável. Olha, eu quero trabalhar com Sider, eu acho muito legal, eu já vi lá, mas seja sincero e diga, olha, eu não sei, mas eu estou disposto a aprender. Sim, você consegue concorrer àquela vaga daquele contrato, mesmo você não tendo a experiência, mas o curso na plataforma te ajudou. Então você não vai chegar totalmente cru e vai dizer, eu sei fazer e chega lá e não consegue demonstrar. Aí com o curso você consegue ter um norte de como agir, sendo honesto com um contratante, né? E é interessante falando sobre a capacitação, sobre você não ficar parado esperando as coisas acontecerem. Todos nós aqui somos exemplos do quanto é importante se capacitar, do quanto é importante investir em educação, buscar informações, porque todos nós fomos motoristas. Bem, então nós estamos hoje como Master Driver, o Altair como coordenador de instrução, né, o próprio Edmar trabalhando com conteúdo, o Maicon, eu também, né, em outros momentos também já participamos, fizemos também conteúdo, né, a Ana que estava ali como motorista na plataforma, mas tudo isso, as oportunidades, e nós estamos aqui juntando o conhecimento de todos nós, quanto isso beneficia a segurança viária, o transportador, o motorista, através do quê? Do conhecimento. Sim. Do investimento. Então, investir, separar um tempo para você estudar, para você também conhecer os seus próprios pontos fracos, seus pontos fortes, o que precisa ser melhorado, é fundamental para o nosso crescimento profissional. Infelizmente, a gente já ouviu muito o motorista falar que não precisa de capacitação, ele já tem o conhecimento, né? É um dos erros mais graves que existe hoje no meio da classe motorista, né? Por quê? A prova disso é a evolução das coisas. A tecnologia está chegando, né? Os caminhões estão mais modernos. O Maicon acabou de gravar um curso que logo você vai ter à disposição, que é o curso aí de sistema anti-tombamento. Tá vindo novidade aí, tá? Então, para quem já é PX, fique atento na plataforma que tem curso novo de tecnologia nova, pioneira no Brasil chegando. Você vai ser um dos primeiros a assistir. Muito bom por sinal. Muito bom por sinal. Muito bom, interessante. Maicon esteve lá na transportadora, né, com o nosso cliente parceiro. Ele pôde então ver de perto a tecnologia, como funciona na prática. Então, novidade chegando aí. Então, pensando nisso, né, sempre tem novidade, sempre tem tecnologias novas avançando. O motorista sim precisa se aperfeiçoar, porque se ele não se apiorfeiçoar, ele vai começar a patinar. Ele vai continuar trabalhando? Sim, mas tem muito vaga. Isso que eu ia dizer, tem muita vaga de motorista, mas nos piores trabalhos ele vai ficar escravizado talvez na estrada há muito tempo porque não conseguiu
uma vaga adequada talvez com o tempo que ele gostaria de estar mais em casa com sua família. Sim. Um dos pontos. E é importante lembrar sobre tecnologia, né? Como foi dito, a tecnologia ela é a base hoje. Nós estávamos conversando antes a respeito dos caminhões manuais, né? Hoje você encontra poucos caminhões manuais nas grandes transportadoras, porque a frota tem exigência do embarcador e do cliente que seja uma frota mais moderna, mais nova. E eu, numa ocasião, rapidamente aí para comentar, eu trabalhava numa empresa e nós só tínhamos lá 4 caminhões manuais. De toda uma frota de 700 caminhões, só tinha 4 caminhões manuais. E tinha um motorista que precisava dirigir esse caminhão, ele nunca tinha trabalhado com caminhão manual. Então, eu fui dar o treinamento prático com ele, subindo e descendo serra, com esse caminhão, era um Scania, para que ele entendesse como funcionava o câmbio manual. Então, olha as situações que hoje acontecem no mercado. É importante você conhecer tecnologia, você lembrar que as coisas estão mudando. E claro, né, nós que já temos a bagagem do caminhão manual e do caminhão automático, a gente consegue conduzir qualquer tipo de veículo. Mas tem aquele que nunca trabalhou com um caminhão automático e tem aquele que já nasceu na era, depois de 2012, 2013, já começou diretamente com um caminhão automático. E tem um paralelo bacana, que é o seguinte, a gente consegue hoje, o cenário hoje nacional, né? O Brasil hoje, como que se forma, né, um motorista profissional? Através do CFC. O camarada vai lá, procura o CFC para fazer a CNH dele, C, D ou E, que são as categorias profissionais, né? No entanto, ele só sai do CFC formado com a CNH, certo? Mas ele não sai de lá com nenhum conhecimento extra, que é justamente isso que a plataforma hoje disponibiliza, né? Que são cursos como esses, que são os cursos que vão capacitar ele, né? É um curso de operação de sider, é um curso de operação de tacógrafo, é um curso de operação de tanque, granulado. São cursos que vão agregar para esse profissional que eventualmente sai lá do CFC e ainda não tem experiência alguma ainda na lida com caminhão. Ele tem a vontade, mas ele não tem a experiência, ele não tem o conhecimento total ainda dessa área. Então esses cursos vêm, a motorista PX, ela vem para somar em cima dessa formação profissional, né? E o conhecimento nunca é demais, né? Você não perde em aprender. Perfeito. E os cursos da plataforma são bem dinâmicos, são feitos em módulos com poucos minutos ali, 1 minuto, 2 minutos. Você consegue fazer de pouquinho em pouquinho, não precisa fazer tudo num dia só. E você adquire, ali tem mais de 60 cursos hoje bem diversificados para são objetivos, né? São bem cursos, objetivos, não são cursos cansativos, não são cursos maçantes, eles são objetivos. Ou seja, você clicou lá no app ou no YouTube, você vai lá, clicou, você encontrou lá o que a gente precisa. E o que mais importante, você faz o curso e ainda recebe uma certificação. É certificado. Certificado exclusivo Exato. da Academia PX. Perfeito. Então, a oportunidade tem, a capacitação tem, então basta cada um fazer a sua parte, né, se manter atualizado, se manter seguro e também, né, trazer sugestões para a gente. Né? Assiste nossos conteúdos, deixa o seu feedback, né, o PX ele consegue avaliar o curso sempre lá, isso é muito importante para nós, né, para a gente possa também continuar melhorando ainda mais nossos conteúdos. Como eu disse, repito, temos treinamentos, temos cursos, a opinião de todos é importante, né, principalmente quem consome nossos conteúdos, e nosso trabalho por aqui é sempre desenvolver cada vez mais capacitação que realmente entregue valor para a nossa categoria. Bom, dito isso, vou jogar a bola aqui para o Edmar mais uma vez. Ô Edmar, o que você espera dos próximos anos para o setor do transporte? Que vem nessa evolução constante também, né? O que você enxerga e espera do setor? O setor do transporte, ele vem numa evolução constante em diversas frentes, né? O que eu hoje consigo falar é justamente sobre aquilo que são as minhas vivências, né? As questões de treinamento, né? E o próprio veículo, né? As evoluções tecnológicas que o veículo vem trazendo, né? Então, o treinamento, no meu ponto de vista, ele é algo extremamente importante, certo? Nós falamos há pouco, né, que o motorista ele é formado
lá pelo CFC, mas ele sai apenas com a CNH, ele sai sem experiência e sem conhecimento. Dentro do CFC, apesar da importância que a gente sabe que tem, não se ensina as dinâmicas de trabalho. Essas dinâmicas de trabalho ele vai aprender a partir dessas capacitações e qualificações, tem os cursos especializados que vão deixar ele mais preparado para aqueles transportes mais específicos, né? E então o treinamento ele é algo extremamente importante, precisa continuar em evolução, né? O motorista precisa disso, o setor precisa disso, né? Hoje em dia, combustível cada vez mais caro, o custo do transporte cada vez mais alto. Quanto mais preparado o motorista tiver, melhor os resultados, melhor a eficiência e melhor os resultados, né? A máquina, a ferramenta de trabalho, né? Cada vez mais tecnológica, né? A gente está agora vivendo um momento de transição, vendo aí o eletrificado chegando, né? Então, de que forma que o motorista vai conduzir, vai trabalhar com esse eletrificado se ele não tiver o domínio das tecnologias anteriores, né? Então eu acho que isso tudo está muito ligado. E para mim, que hoje atuo na área de treinamentos, eu vejo o treinamento em si como o que vai puxar essa virada de chave, né? O que vai puxar essa evolução do motorista, né? O que vai puxar essa melhoria futura, né? Que o transporte já está vivenciando, dentro dessas duas situações que eu coloquei aqui, que é o transporte, que é o treinamento e a ferramenta de trabalho, né? O veículo, né? Então eu enxergo mais ou menos por esse ponto. Usando essa tua palavra e pelas viagens, pelas constâncias que a gente tem aí no nosso dia a dia, até mesmo na qualidade de instrutores, eu percebo bastante dificuldades. Eu trabalhei com caminhão e vivenciei motoristas que não sabiam usar um tacógrafo. Então, dentro do pátio da empresa, eles diziam: Michael, vem aqui, me ajuda aqui, eu não sei preencher o tacógrafo, o do disco ainda. Eu não sei usar o tacógrafo de bobina. Como é que eu faço? Como é que eu configuro? Como é que eu faço a impressão? Muitas vezes tu vai pegar um caminhão com 2, 3 anos de uso, você bate na impressão, tem 8 impressões. Então é sinal que ele nunca usou aquela bobina. Então assim, muitas vezes é preocupante, o policial para ele, não tá lá cadastrado a CNH dele, as informações dele, e ele toma uma multa, a empresa vai tomar uma multa, vai descontar dele porque ele não soube usar um aparelho. Então nós temos um treinamento sobre tacógrafo, uma capacitação. Mas falando ali, as tecnologias embarcadas, a gente ouve também que há motoristas, como a gente falou, que não sabem trabalhar com caminhão manual, mas também motoristas que nunca trabalharam com caminhão automático. Então isso é um perigo. Uso de freio motor, cursos de descidas e subidas. Muita gente já ouvi falar, antes até mesmo de entrar na PX, o meu caminhão tem o freio motor que não funciona. Daí eu perguntei, mas como assim? Como não funciona? Não, vamos dar uma volta, embarque aí, vamos junto. Falei, mas você não está atuando certo? Você não está usando a máquina, né? A operação. Você está usando o veículo com giro abaixo do que ele é projetado para desenvolver e atuação de freio motor. Então, assim, são detalhes que o dia a dia vai te dar, perfeito, mas às vezes uma capacitação, você buscando uma capacitação, hoje nós temos uma vasta gama de informações que você pode estar buscando. Então as tecnologias embarcadas estão vindo com velocidade total, e se o motorista não estiver, se o nosso condutor não estiver pronto, ele vai patinar. E de novo a gente fala, ele vai pegar os piores veículos para trabalhar porque eles não estão prontos. Um transportador não vai dar um caminhão de 1,5 milhão na mão de quem não está capacitado. Sim. E é interessante também a fala de vocês dois, como o Walter comentou, a respeito do que se espera do transporte para a próxima década. Muita mudança, muito acontecimento, coisas boas vindo, mas nós temos a questão da própria estrutura da malha viária. Isso é um problema. Como a Ana falou de forma muito interessante e muito preocupante, a falta de estrutura para as mulheres, mas os próprios homens estão passando por essas dificuldades também, porque não se tem lugar para parar de forma adequada, de forma segura, a segurança comprometida em postos, em pátios, e o motorista sempre está refém de uma situação. Uma situação que acontece, deixa eu te falar, é você não poder pernoitar num posto se você não abastecer. Está sendo Exato. bem comum. Uma situação bem comum. Se você não abastecer, você se vira chotado desse posto pelos seguranças de lá. E vamos mais longe. Você nem dorme, dependendo de onde você estiver, o trecho que você estiver, você não consegue dormir direito,
Porque o que tem muitas pessoas que furtam módulos dos caminhões. Por quê? Porque não se faróis, porque você não tem segurança. O motorista já fica preocupado. Exato. Já não dorme, tem a já vai qualidade de descansar sono. preocupado. E aí a importância que nós falamos de quando ele for retomar a sua viagem, ele fazer um checklist, a famosa volta olímpica completa, para saber se não sacanearam o cara, se não foram lá, não soltaram a trava do gavião, enfim, muitos detalhes que são importantíssimos, né? Eu conheci um motorista que ele parou num posto de uma empresa que eu trabalhei, ele parou no posto para pernoitar, mas ele esqueceu de baixar o eixo da Vanderlei. E ele acordou pela manhã, não fez o checklist, foi embora quando chegou na transportadora, faltando 4 pneus. E aí vem a pergunta, mas você não fez? Não, então, mas aí, o motorista tem a responsabilidade dele, claro, mas aí nós falamos, como se dorme, a preocupação, então é algo preocupante. Então, Altair, na minha visão, o futuro do transporte, ele passa pela mão do instrutor, do transportador, mas também pelas autoridades que devem investir maciçamente naquilo que nós chamamos de infraestrutura. Estávamos falando na hora do almoço sobre duplicação de rodovias, né? O risco, rodovia de pista simples, a preocupação que nós temos hoje também com isso. Tem uma pista simples transportando combustível, transportando um produto perigoso, e qualquer vacilo pode acontecer uma tragédia e ceifar muitas vidas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no futuro do transporte no nosso país. E Michael? E a gente enxerga que nossas estradas estão colapsando. Não comporta mais veículos, tanto caminhões quanto automóveis. Então, assim, se não houver um investimento, né, daqui para frente, que já deveríamos estar, não levar 10 anos para duplicar uma rodovia, a gente não vai ter mais onde andar. Nós temos aí trechos de exemplo que a gente percorre 70 quilômetros em 2 horas. Então isso é um absurdo para um transportador, são custos de operações que não tem como mais mensurar. Então é bem difícil. Aí eu vou lá, pego um caminhão que eu tenho que estar lançando macro, o meu rotograma diz que eu tenho que percorrer 80 km por hora, eu não consigo, eu ando a 20, a 30. E assim a minha viagem vai se atrasando, vai criando contratempos, é muito difícil. E aí vem a cobrança da média. Tem mais isso aí, tem mais a cobrança. Aí tem a cobrança. Você, alguma empresa coloca a premiação em cima dessas médias, então é importante a gente pontuar isso, porque quantos estarão nos assistindo, né? E para que chegue a informação e uma mudança, não só do nosso motorista, do motorista profissional, É coletivo, né? mas daqueles que estão envolvidos diretamente no transporte. Bom, gente, não temos tempo para mais nada, já fechou por aqui, mas quero agradecer e vamos deixar uma palavra final aí para todos que estão nos assistindo. Pode começar aí com a Ana Paula, então, para deixar uma mensagem aí para as mulheres que estão querem iniciar, deixa uma mensagem de incentivo para elas, por gentileza. Então, para a mulherada aí que quer vir pro transporte ou que já está no transporte, como somos a minoria, vamos nos capacitar, vamos investir em nós e vamos mostrar para que a gente veio. A gente é mulher, é tão forte quanto o homem no trabalho, inclusive temos a mesma entrega ou até melhor do que eles. Não estou desmerecendo a classe de forma alguma, mas eu sei que a mulherada vem com força e vai com tudo. Boa. Michael? Eu queria aproveitar essa deixa dela. Deve ter uns 2 ou 3 anos aí que eu me surpreendi. Eu parei num posto aqui numa cidade próxima e me surpreendi o número de motoristas carreteiras, como cresceu, e é legal isso. Porque assim como o homem tem a capacidade, a mulher também tem. Então, assim, sem desmerecer ninguém, como ela falou, mas assim, ó, eu dou meus parabéns, tá? Porque é gratificante você ver que todos têm oportunidade, todo mundo tá capacitado, todo mundo tá apto a estar conduzindo um veículo de grande porte, independente também o veículo. A gente vê também nas entregas urbanas hoje as empresas trazendo essa oportunidade. Então isso é muito interessante.
é muito legal. Gera valor, né? Gera valor. Gera valor. Quando você vê a mulher no volante, gera valor e também mais respeito na estrada. Isso, pra exatamente. classe. Todo mundo ganha. E aí, nossos empresários e governantes têm que estar aí buscando estrutura para elas, né? Então, essa é a minha mensagem. E o amigo Edmar, suas mensagens finais aí, fica à vontade. Então, eu acho que, acredito, né, que hoje, a profissão de motorista hoje, ela é uma profissão muito nobre, né? Hoje ela é defasada hoje. No cenário nacional, a gente liga a televisão e o que mais a gente ouve falar são transportadoras com ativos aí parados nos seus pátios, né, por falta de motorista. A profissão ela é boa, a profissão ela é muito nobre, ela é uma profissão bastante envolvedora, né? No entanto, ela exige preparo, certo? Então, o meu entendimento hoje, aquele camarada que tem o sonho de virar caminhoneiro, que tem essa pretensão de tirar o seu sustento, né, dessa profissão, invista nisso. Tá? Vale muito a pena. A sensação do domínio da máquina, né, com aquela proporção, é muito legal, é muito gratificante. Tá? No entanto, exige preparo. Né? Então, a mensagem é essa, né? Não desistam. O cenário a gente sabe que ele não é muito favorável. Existem diversas condições, muitas delas foram faladas aqui, né? Questões de estrutura, questões de segurança, uma certa desvalorização da categoria, né? No cenário nacional, no cenário como um todo, né? Mas tudo isso a gente consegue dar a volta por cima, né? Então a mensagem é: não desista do seu sonho, prepare-se para isso e não desista do seu sonho, vá atrás, certo? Que aqueles que conseguirem perseverar nisso vão ver o quanto é bacana atuar dentro dessa profissão, a importância que tem isso para o cenário nacional, né? E o quanto é bacana, o quanto é legal aí, tá nessa lida diária com o caminhão aí. É desafiador, mas eu confesso para todos que eu converso que muita experiência do que eu tenho hoje sou grato ao caminhão, às estradas. Lá eu passei por situações desafiadoras, situações boas, outras nem tantas, mas muitos aprendizados. Hoje eu sou capacitado para exercer qualquer função, justamente porque o caminhão me qualificou, me deu essa oportunidade de estar em locais diferentes, falar com pessoas diferentes, né? Então, isso agrega muito para a nossa vida. Tem um lado positivo, tem um lado também da valorização profissional, outras coisas que agregam para o setor e para o próprio motorista. Não é... O caminhão, a gente fala de adversidades, parece que é tudo de ruim, né? Mas não, tem um lado muito positivo, sim, e a gente deve buscar valorizar da forma que a gente pode. Se você está aí inserido, valorizar já com a tua atuação. Nós que estamos aqui um pouco na retaguarda também dá suporte, e também fazer que, pensar no futuro, eu acredito, né? Futuro, como vai ser o futuro? Será que vamos ter motorista? Vamos continuar tendo? Vamos conseguir ter uma qualidade? Será que os pais vão continuar incentivando seus filhos a serem motoristas no futuro? Não sei, mas se cada um de nós fazermos nossa parte, a gente vai sim conseguir levar uma qualidade, deixar uma qualidade de vida, proporcionar um ambiente de trabalho seguro, respeitoso para todos. Por final, mas não menos importante, Jura, também deixa o seu recado final para o pessoal. Eu gostaria que os motoristas compreendessem o valor que eles têm para a cadeia logística. Nós falamos sobre caminhão, nós falamos sobre tecnologia, porém, se eu não tiver o motorista, nada disso vai acontecer. Então, se valorizem, se capacitem e entendam que vocês são importantíssimos para o nosso país. Nós estamos aqui, nós estamos com a água aqui para a gente beber, nós temos todos os equipamentos que foram utilizados nesse podcast. Os videomakers que estão aí nos apoiando, mas sem o motorista, Nada acontece. nada disso poderia acontecer. Por quê? Quando a gente tem que ser muito mais observador. Água, alimento, equipamento, têxtil, tudo passa pelo transporte. E o motorista, ele é o carro-chefe de tudo isso. Então, se valorizem,
deem bons exemplos. Lembrem-se que vocês são formadores de opinião. Vocês simplesmente levam o nome da Motorista PX, da Academia PX, da transportadora, do embarcador, do cliente final. Sem motorista não tem transporte. Então se valorizem e façam ainda melhor do que vocês já fazem no dia a dia de vocês. Sucesso! Obrigado. Muito bem. Muito boa. Muito boa. Obrigado, gente, pela participação. Você que acompanha a gente, acompanhou a gente aqui através dos nossos canais. Deixa o convite, compartilhe aí com o pessoal do trecho, compartilhe com os familiares, com os amigos, para que essa mensagem também chegue para todos e possam agregar aí também no dia a dia de todos que precisam ouvir essas mensagens, falar sobre assuntos do transporte, do trecho. São poucas pessoas que fazem. Isso também é uma forma de você valorizar o que você já faz e também, né, contribuir com o nosso trabalho por aqui. Então, compartilhe nossos conteúdos, não deixem de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos no YouTube. Aonde mais? Temos também a própria plataforma, né, da Motorista PX, que oferece os cursos ali. Então, acho que Facebook, acho que não temos ainda, né? Se eu não estou enganado. Mas os canais são diversos aí para você interagir, compartilhar, para que mais pessoas possam também ser impactadas aí com as nossas dicas de segurança e o universo do transporte. Obrigado, pessoal. Obrigado por nos acompanhar. Compartilhe nossos conteúdos. E quer buscar qualificação? Chama na PX!